Alô você, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso podcast Mari Gouveia. Esse aqui é o canal para nós podermos discutir, falarmos das propostas da Mari para a nossa querida e amada cidade de São Paulo. Mas antes disso, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou mulher, sou cristã, sou mãe, esposa, psicóloga do esporte, empresária e agora oficialmente candidata a vereadora da nossa cidade. Enfim, eu sou uma mulher que a minha maior bandeira é lutar pela dignidade humana, entre outras coisas que você vai ter a oportunidade de ver no nosso canal, porque aqui eu tenho vários episódios, cada um falando de uma proposta e você pode linkar todos eles, por curiosidade e descobrir um pouquinho mais sobre a Mari. Mas o que é importante você saber? Que em cada um destes episódios eu trago sempre uma pessoa, um convidado de honra, uma pessoa especial, para junto comigo podemos discutir as problemáticas da nossa cidade. Porque uma das bandeiras que eu também levanto é sobre a inclusão social. E o guarda-chuva da inclusão social, ele é muito amplo. Para isso, hoje, eu trouxe uma pessoa muito ilustre e muito querida por vocês aí de São Mateus, que é a pastora Railda Pasquale. Uma pastora que nada mais, nada menos tem mais de 6.000 seguidores. Ou seja, uma mulher de fibra, uma mulher de força, que vai trazer para nós um contexto sobre a inclusão dos dependentes químicos que ela passou e sofreu na pele, dentro de casa, esta problemática em tirar o seu filho desta situação e reincluí-lo na sociedade. Mas ela vai contar isso para vocês com as próprias palavras dela. Pastora Railda, muitíssimo obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma grande honra recebê-la aqui no nosso canal. É com a senhora agora. Olá, Mari, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de falar olá para todos vocês, nossos ouvintes, telespectadores, e falar para vocês que é muito importante estar com essa pessoa maravilhosa que é a Mari Gouveia, Obrigada. Nossa candidata a vereadora por São Paulo. São Paulo, uma cidade que eu amo, um lugar especial para a minha vida. E eu necessito estar na parceria junto com ela para melhor trabalhar na Zona Leste de São Paulo, em São Mateus. Sou ali da DSM, São Mateus, Assembleia de Deus, né, Ministério Madureira, meu pastor presidente, Deiror de Andrade. Estamos ali com um trabalho social, voluntário, e eu tenho muito a dizer sobre dependentes químicos. É uma história que mexe com o meu íntimo, mexe com a minha vida, porque sou mãe de um único filho e passei na pele. O meu filho, aos 40 anos, ele teve o vício da dependência do crack. Ninguém mais do que uma própria mãe para falar sobre essa circunstância. Me pegou exatamente de surpresa. E eu não abri mão do meu filho, não abri mão da minha história, que era uma história que eu estava vivendo, que eu achava que seria uma história que não existia, mas eu vi que aquilo entrou dentro do meu lar, dentro da minha casa. Não morava em uma comunidade, não convivi em uma comunidade. Meu filho nunca foi uma pessoa de rua, era um homem de Deus, um pastor. Então, eu tenho uma história muito verídica e eu lutei. Eu fui buscar a saúde mental do meu filho, porque o que ele tinha mais além do que uma dependência química é uma doença. E essa doença precisa ser tratada, Mari. Sem dúvida. E foi onde eu encontrei a Mari. Sendo psicóloga, ela me deu um apoio social que eu precisava, um apoio psicológico por ela ser psicóloga, porque nesse momento você precisa de pessoas capacitadas como ela para estarem, né, lhe orientando como lidar com essa circunstância, como lidar com essa situação. E eu encontrei diversas pessoas nas mesmas circunstâncias, mães que não dormem, mães que não têm nenhum tipo de perspectiva, nem apoio social. Você vai assim procurar uma ajuda em
numa entidade tipo o CAPS e outros, né, serviço social, mas você não encontra um apoio psicológico, Sim. um apoio, né, que vai te orientar os caminhos que você deve ir. E nesse caminho, ela me orientou e nós procuramos a melhor forma, que foi procurar um internamento dele, que seria um internamento voluntário, porque compulsório não poderia. Sim. E uma pessoa que está doente, como meu filho estava, ele pegou sequelas da dependência do crack, sim. Ele perdeu o lítio do cérebro, ele hoje faz um acompanhamento e toma medicação para fazer o controle do lítio, e que traz também grandes depressões, trazem problemas psicóticos, né? Como diz a pessoa que tem dupla personalidade. Então, ele hoje está sendo tratado, e um distúrbio efetivo. Às vezes, nós precisamos observar mais os nossos filhos. E quando a gente se depara numa situação de um filho na dependência química, Mari, é muito difícil. Sem dúvida, pastora. E aí eu aproveito a sua fala para puxar um pouco de sardinha para o meu lado, né, da psicologia. Não se enganem. O bom profissional não é aquele que é o seu amigo. Para amigo, a gente não tem que pagar uma consulta. O bom profissional, o psicólogo de verdade, é aquele que tem ferramentas, porque ele estudou 5 anos numa base e mais muitos anos numa especialização, então ele tem ferramentas para tratar, para dar um caminho, de acordo com a necessidade daquele paciente que está na frente dele. Tá? Então, tratar um dependente químico é diferente de tratar uma pessoa com ansiedade, com depressão, com burnout, enfim. Tá? Para cada um existe uma ferramenta distinta. Então, pastor, eu quero também pegar um outro gancho da sua fala e te perguntar o seguinte, tá? Dentro de toda essa experiência que a senhora vivenciou dentro da sua própria casa, como que hoje a senhora vê, tá, uma janela, uma porta, uma abertura, um planejamento para que a gente possa ter um caminho, tá, de reinserção social, começo, meio e fim, caminho completo, para poder retirar um dependente químico das ruas. Porque quando a gente fala de dependência química, a gente está falando da situação da Cracolândia. Ou eu estou mentindo, pastora? Não, você está falando de todas as situações que chegaram a levar esses jovens da periferia de São Mateus e de outras, né, comunidades a chegarem até a Cracolândia. Por quê? Há um desfecho em que a família não suporta a situação, que a dependência química ela é insustentável. A mãe não tem como sustentar, e esses meninos que são família passam a ser elementos delinquentes. Eles acabando indo para a Cracolândia, furtando, sendo preso. Sim. E aí o juiz, para ele não cometer maiores delitos, eles ficam numa dependência do cárcere. Sim. E, de repente, ele está ali cumprindo uma pena sem cometer a pena, porque ele é um doente. Sim, porque ele nem sabe o que ele cometeu. Exatamente, nem porque ele foi parar dentro do presídio. Sim. Porque ele está totalmente drogado, a mente dele não funciona. Alucinado. Totalmente, né? E eu vivi isso, passei noites e noites sem dormir, e eu quis buscar uma clínica particular para socorrer a minha família, que não era só o meu filho. Era o meu filho, a minha nora, meus netos. Sim. E nós evidenciamos noites e noites sem dormir, e a gente não sabia como tirar ele dali. E eu tive até mesmo, assim, uma guerra muito grande, porque não bastava só a igreja, só a oração, só a comunidade estar ali me apoiando. Eu precisei da ajuda psicológica. Sim. Que foi quando eu procurei, Fato. né, a psicóloga Mari, para me orientar como poderia lidar com essa situação. Então, eu vi nela um interesse muito grande para cuidar dessas vidas que estão vulneráveis em cada esquina, na rua, na sarjeta. E eu tenho um número de pessoas que gostam de mim, que moram ali em São Mateus, que são moradores de rua, que eu trato com carinho, que eu paro, que eu dou atenção, porque eles não são marginais, eles não são pessoas que cometem a maldade, eles estão acometidos de uma enfermidade. Enfermidade essa mental, dependência, Sim. descontrole, depressão, angústia, tristeza, abandono,
né? Então, essas pessoas estão rejeitadas, estão excluídas de uma sociedade. Sim. E como nós podemos fazer isso? Nos juntando, criando uma política nova, criando um São Paulo novo, pensando nessas pessoas que são invisíveis aos olhos de uma humanidade inteira. Ninguém para olhar essas vidas. É como se eles fossem germes ou um saco de lixo que alguém vai retirar. Mas quem vai retirar essas pessoas deste vale? Sim. Quem vai recolher essas pessoas? E é pensando nisso que eu me juntei a Mari Gouveia, estou apoiando e quero estar do lado dela para cobrar. Ela vai ser eleita e nós vamos poder fazer alguma coisa por essas pastora. mães que estão realmente necessitando de um apoio moral, psicológico, social. Primeiro, aquela tal história, né, pastora? A gente precisa acreditar na reinserção social. A gente precisa acreditar na cura, pelo menos parcial, dessas pessoas. Porque essas pessoas não chegaram ali porque elas quiseram. A gente não acorda falando, olha, eu quero morar na rua, quero entrar no mundo das drogas. Não. Ninguém acorda. Ninguém nasce, cresce com esse pensamento. Correto, pastora? Correto. Então, circunstâncias da vida. E outra, ninguém está isento de cair nas drogas. Ninguém está imune de ir para esse universo das drogas. E aí nós não estamos mais falando de condição financeira. Exato. Ou classe social. Qualquer pode ser encontrei acometido por uma depressão, por uma frustração muito grande e entrar no descaminho das drogas. E, Mari, é muito interessante que na medicina, né, a ciência, a medicina, ela diz que a dependência desse tipo de entorpecente, que são diversos números de entorpecentes, que levam a pessoas a alucinações, a delírios. Sim. E essas pessoas podem cometer crimes, Sim, podem cometer suicídios, essas pessoas podem tentar contra a sua própria vida ou de outra pessoa. Sim. É que essa doença ela não tem cura. Ela tem que ser tratada como câncer, como a AIDS. Precisa de institutos médicos preparados, psiquiatras, psicólogos, apoios familiares para lidarem com esses doentes. Porque depois dessa situação, ele passa a ser um doente, praticamente um problema mental. Sim, é um Já vai dependente. atingir a mente dele, ao Sim. ponto dele ficar, como o meu filho, dependente de medicação e controle do lítio, que é um tipo de hormônio que temos no cérebro. Ele fica dependente de um acompanhamento. Em todo dia, Né? em todo Ele mês. sai da dependência química e passa para a corre teu dependência de um acompanhamento, de um tratamento. Mas são pessoas que a gente precisa primeiro tratar da mente delas. Exato. Essas ser pessoas elas acolhidas. conseguem não entrar nesse fundo do poço, vamos isso colocar mesmo. assim, Se ele tiver alguém que tire ele de lá. se ele tiver alguém que o resgate antes dele pôr o pezinho no final. Eu tenho um exemplo do Renan Lourenço. Ele hoje se encontra numa clínica em Ferraz de Vasconcelos, de um pastor meu amigo, e eu o resgatei na Avenida Mateu Bem, e ele estava em estado terrível. Até que o vídeo viralizou, todos viram, né? O meu trabalho social de buscarem essas vidas na rua, de acolherem, de levarem em uma clínica. Mas essas clínicas precisam ter subsídio para mantê-los, que eles têm que comer, beber, medicação, acompanhamento médico, psiquiátrico, atividades. Ele tem um número de fatores que necessita para tratar dessa pessoa. E esse foi um exemplo que eu recolhi, e hoje eu tenho como um exemplo ele que já está trabalhando também hoje, já cuidando de dependentes químicos, porque Deus teve misericórdia, eu tive uma ação, e essa ação que eu estou tendo hoje, me juntar com uma Mari, e eu peço a vocês, votem na pessoa certa, aquela que vai abraçar a tua causa, mãe. Você que está aí sem dormir, como eu fiquei, e eu sei que dentro das comunidades carentes, dentro de São Paulo, seja no norte, sul, leste de São Paulo, não importa, há mães que necessitam de um apoio, de pessoas que queiram abraçar a causa do seu filho, da sua família, do marido também na dependência do alcoolismo, que também é uma situação muito difícil, entendeu? Tabagismo. Então, nós estamos aqui para combater esse tipo de dependência através
nossa política social. E falando em política, pastora, o que a senhora acha que falta das políticas públicas para que haja essa reinserção social dos dependentes químicos e moradores de rua? Precisa fazer, no meu ponto de vista, precisa fazer um manejamento nas áreas mais carentes e voltar uma campanha contra o uso da droga. Como temos a campanha contra o câncer da mama, o câncer de colo, né, o vírus do HIV, nós precisamos fazer uma campanha social para divertir o jovem que está começando agora, o adolescente, aquela criança que está numa fase de desenvolvimento. Ele vai também encontrar esse caminho, que não é um caminho bom, ele vai ter que passar por isso. Então, se nós fizermos um manejamento nessas comunidades e em toda São Paulo, fazendo aí uma propaganda de você ajudar o próximo, tirar alguém que esteja na dependência química. Uhum. Esse é um projeto maravilhoso. Eu acredito que onde há prevenção, há cura. Eu também acredito. Aliás, eu mais do que nunca acredito, né, pastora? Nós já estivemos juntas, então sabemos que onde tem prevenção, tem a cura. E por falar nesses valores, a senhora como pastora, me diz uma coisa, a senhora acredita que esses valores cristãos, tá, eles podem ser fortalecidos de que maneira para apoiar essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Vai depender muito da entidade, né? Não importa que seja cristã ou outro tipo de entidades religiosas que possam fazer, né, uma disponibilidade de pensar nesse assunto com mais amor, mais carinho e analisar quantas mães dentro das comunidades, dentro da igreja, está passando por essa situação e se apega somente na oração. Mas a oração não vai tirar o filho dela da mão do tráfico. A oração não vai tirar o filho dela da dependência, porque ele já está na corrente sanguínea. Ele precisa de um tratamento médico, psicólogo e psiquiatra. Ele precisa de um acompanhamento mais preciso, mais completo. Então, se as igrejas que temos hoje fizerem um trabalho voltado a uma campanha para ajudar as mães que estão passando por esses problemas, é muito importante que os pastores venham ter consciência que dentro das comunidades onde eles têm as congregações para tratar as pessoas na alma, elas precisam de um tratamento também, né, mais detalhado, porque tem muita mãe sofrendo. Porque a gente sabe que as igrejas, elas exercem um papel muito forte na sociedade. Sim. A igreja, ela resgata, ela cura, ela disciplina, ela ela forma, ela ensina, ela educa. Então, e nós precisamos de representantes dentro dessas comunidades, na política, que possam trabalhar a necessidade da igreja de hoje. Porque o pastor, ele cuida da alma, da parte espiritual. Mas a parte social depende da política. Porque quando o político necessita, ele vai buscar essas pessoas dentro da comunidade. E essa comunidade, ela tem que fazer uma aliança para nós resgatar a necessidade desse povo, dessas comunidades carentes. Não, sem dúvida. Onde se encontra o maior número de pessoas, né, que hoje são cristãos e as outras demais religiões que cada um tem a sua, mas sim, é necessário se preocupar com essas vidas que estão ali buscando apoios, porque estão passando por sofrimentos dentro dos seus lares. Sim, e como a senhora bem disse, e eu concordo que inclusive é uma fala que eu trouxe num vídeo que eu fiz na própria Cracolândia, que eles são invisíveis sociais, e são mesmo. São. Eles incomodam. Sim. Eles incomodam o comerciante local, eles incomodam os munícipes, eles incomodam todos. Sim, porque eles não têm nenhum controle.
Eles não têm controle na sua própria vida, nem de ir, nem de vir, nem de fazer nada. Eles só verem a droga, eles só enxergam a droga, eles só querem a droga. Então, eles precisam ser retirados desse mundo de sarjeta, Sim. desse mundo de rua, dessa moradia desprezada, porque a família não quis, porque a sociedade rejeita, e sobra para quem? Sobra para o governo. Mas se o governo fizer, primeiro, vamos tratar no início essas pessoas, ele não terá essa pessoa lançada na sarjeta. Depois, essa pessoa daquela vida, ele passa a ir para um presídio, fica também na dependência dos cofres públicos. E se a gente puder fazer uma prevenção antes, a gente vai gastar menos o dinheiro público. Sem dúvida, sem dúvida. E me fala uma coisa, pastora. Até para a gente já começar a encerrar, porque parece que não, mas nosso tempo passa tão rápido e de um assunto tão importante para os dois lados da sociedade, para quem sofre com o problema daquela comunidade, que a Cracolândia é uma comunidade densa, e para quem tem parente, para quem tem um filho, tem um pai, uma mãe ali dentro, é um outro sofrimento absurdo. E o número de idosos que usam dependências químicas também são bem grandes. Sim, sim. Então, são os dois lados da lança, né? Mas eu queria aqui que a senhora me falasse o que te inspira a fazer o seu trabalho de reinserção social. Porque eu estou sendo bem reducionista mesmo, porque eu só te conheci e te ajudei no seu problema pessoal, né? E eu sei que daí a senhora ganhou muita força para continuar a tirar as pessoas. Eu só te dei um caminho de como fazer, e que eu vi que foi muito importante dar esse caminho. Mas o que te inspira a continuar a fazer o trabalho de reinserção social? Eu encontrei uma dificuldade muito grande quando meu filho se encontrou na dependência química, que não faz muito tempo, tem 1 ano agora que ele está livre da dependência e está em tratamento no CAPS, Serviço de Acolhimento. Eu encontrei resistência dele. Sim. E eu encontrei uma falha também na lei, onde eu não poderia interná-lo compulsoriamente. Isso daí me deixou de mãos atadas, porque ele se jogou do 3º andar e eu tive que chamar o 92, o serviço da ambulância. E quando os policiais chegaram, eles disseram que eles poderiam me dar ordem de prisão se meu filho tivesse morrido, porque eu chamei uma clínica particular para interná-lo. Então, quando eu vi a dificuldade de você salvar a vida do seu filho de uma dependência química, eu aí me despertei, porque eu vi muitas vidas vegetando, muitas vidas zumbizando, muitas vidas que são pessoas humanas, são pessoas que têm família, que têm filhos, mas o crack, ou a cocaína, ou a heroína, ou o êxtase, não sei qual tipo de droga, ela chegou até sua casa. Isso é muito preocupante para a sociedade de hoje. Sim. Porque nós temos netos que são a nova juventude, a nova geração que há de continuar. E nós precisamos cuidar desse problema hoje, agora. Sim. E eu conto com você, Mari. Por isso eu vou votar e vou lutar para que você venha ser eleita. E você que é meu ouvinte, você que é meu seguidor, eu peço que você me cobre. Se a Mari Gouveia está sendo eleita, foi eleita, cobre de mim, que eu vou cobrar dela. Eu vou chegar em tua casa com ela e vou tentar resgatar o seu filho e mudar a lei, que nós possamos se fortalecer e juntas resgatar almas. Sim. Que estão perdidas. São almas, são vidas, são seres humanos. Eu concordo com a senhora, e não pode existir a não internação compulsória. Exato. São pessoas doentes, são pessoas que não sabem o que elas estão fazendo. Exatamente. E quando você não sabe o que você está fazendo, como é que você dá liberdade de escolha para uma pessoa que não sabe escolher? Exatamente, é impossível. Isso não existe. Quando isso existe não pode lei, existir. Existe dever e existe obrigações. Sim. E aí vai ter que ter responsáveis. Sim. Mas se a lei não tem um responsável, então a pessoa fica à mercê. Sim, à mercê de quem? A mãe não pode, não tem como. A sociedade não apoia, não cuida. E a parte que seria médica não tem autoridade.
Porque é muito fácil a gente falar do outro, né, pastora, quando o problema não está dentro de casa. E eu me preocupo muito com o fácil meu futuro dos meus excluir. netos. É muito fácil excluir quando o problema não bate na sua porta. Exatamente. É muito fácil, né? Falar, olha que zumbi, olha aquele craqueiro, aquele cracudo, não chega perto, morro de medo. É muito fácil. E eles são injustiçados, né? À noite um bate no outro, aí vai para o hospital. Mas quantas Muito famílias já tentaram internar os seus parentes numa situação dessa e foram barrados pela própria lei? Isso. E outra coisa. A senhora passou isso na pele. Eu passei isso na pele, entendeu? E outra coisa, as clínicas que temos por aí, elas são clandestinas, muitas delas. Sim. Mas é onde a gente corre para esse tipo de abrigos. Sim. Porque é melhor um filho preso numa clínica que ela não tem autorização e ele está vivo, do que ele na rua morto. Está vivo e buscando tratamento. Isso. E ele na rua, mas aí chega lá, você não tem condições de manter, o seu filho vai voltar de novo. Sim. Então, nós precisamos pensar em um tratamento de cura, né, para essas vidas que precisam ser realmente resgatadas. Tem deles que choram para mim e diz, pastora, me tira daqui, eu preciso sair dessa vida. Então, todos os dias, eu estou ali na Avenida Mateu Bem, onde tem o CAPS, onde tem o albergue, ali da Avenida Mateu Bem, perto do Hospital São Mateus. Vivemos uma situação ali crítica, onde eles fazem moradia em barracos de madeira, barracos de lona, na calçada do Hospital São Mateus, que é o hospital público, e precisa ver isso daí, porque eles não têm onde morar e eles fazem aquele lugar ali como moradia e são dependentes que precisam de tratamentos. Não adianta passar aqueles carros de recolhe, leva no albergue e no outro dia joga na rua. Isso daí não resolve a situação dessas vidas. É preocupante. Isso não é inserção social, correto, pastora? Correto, não é. Enfim, o nosso tempo aqui está se esgotando, infelizmente, e aí eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem para o seu telespectador, para aquela família, para aquela mãe, para aquele pai que passam hoje, que a senhora, graças a Deus, não passa mais. Eu queria pedir para vocês que viram, ouviram, participaram do meu choro, do meu gemido. Eu chorei todo o tempo, Mari, na rede social. Eu fui para Guarapari, no Espírito Santo, e fiz campanhas no mar para resgatar o meu filho. E eu chorava muito, e ali eu ganhava almas dependentes, no alto mar, em Guarapari, nas pedras, orando, chorando, e vinha almas chorando para aceitar Jesus e para pedir para saírem do vício, porque eles iam ali, era o horário de usar a maconha. Então, assim, eu peço para vocês que acreditam no meu trabalho, que são os meus seguidores, que param um minutinho para ouvir a minha ministração, para ouvir eu falar de coisas interessantes. Eu estou falando de algo muito importante hoje. Vote na Mara, ela está comigo e é o meu pedido a todos os meus seguidores. Você que tem curtido, né, todas as minhas postagens, né, tudo que eu posto, você está ali acompanhando, você, por favor, vote. Vote na Mari, vote no nosso prefeito, porque é uma pessoa muito íntegra. E nós estamos apoiando o nosso prefeito, Ricardo Nunes. Sim. Né? E eu queria aproveitar um ganchinho. Por favor. Eu assisti um debate dos candidatos a prefeitos de São Paulo. Eu amo São Paulo e quero o melhor para São Paulo. E eu achei, assim, uma falta de respeito, um debate de homens que querem ser prefeito de uma capital como São Paulo. Eu ouvi um dos candidatos ofender o outro candidato com uma falta de respeito intensa. E a maior falta de respeito é que ele falou de dependência. Ele falou de dependência e julgou porque ele não sabe que, independente se o candidato é ou não dependente, ele precisa de tratamento. Sim. Então, se ele precisa de tratamento, ele tem que, como prefeito e candidato, pensar em
cuidar dessas pessoas, não criticá-lo, nem expor o ridículo, nem ofender essa pessoa, porque se foi um julgamento, ele foi muito mal em suas palavras. Fato. E dói, né? Para quem já passou por isso, né, pastora? Fica acusando, né? É complicado. A gente não está aqui para defender A, nem B, nem C, mas eu entendo a sua fala, né? Traz a solução. Já que você diz que o outro tem uma dependência química, traz a solução. Olha, você que é dependente químico, a solução é essa. E não acusar, você é dependente químico. Eu entendi o que a senhora quis dizer aqui. Entendeu? E eu acredito que o nosso telespectador também vai ter a mesma compreensão. A mesma visão, né? E outra coisa, nós não vivemos num mundo de conto de fadas. Eu vou resolver São Paulo, eu tenho dinheiro. Peraí. Então, o dinheiro fala mais alto do que a sua atitude de um ser humano que quer cuidar melhor dos necessitados e fazer uma melhor gestão para São Paulo? Ver a necessidade dos problemas que nós estamos aqui relatando nessa tarde, que é o que eu evidenciei, estou vivendo e vivi e vivo a cada dia? Então, a gente precisa se preocupar com o nosso próximo. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e eu convido você aí, tá, para nos seguir neste canal. Nos siga, assista, compartilhe. Venha dar sua sugestão, sua pergunta, sua crítica. Afinal de contas, aqui é um canal aberto para tudo, ok? Mas quando você criticar, pegando o gancho da pastora, saiba como criticar. Criticar é uma coisa, né, pastora? Ofender outra. É outra coisa, certo? Mais uma vez, agradeço a presença da ilustre pastora Railda, lá da ADSM São Mateus, Railda Pasquale. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e em vir aqui trocar um pouco, compartilhar a sua experiência, a sua vivência com os dependentes químicos, que também fazem parte do nosso guarda-chuva da inclusão social. Muito obrigada, vai dar certo.